pessoas. Hoje nós vamos falar sobre mágoa, rancor, ódio. Mas acima de tudo, nós vamos falar como você pode curar isso. Vamos conversar com as pessoas. Quem quer conversar hoje? Vamos lá, mande aviãozinho aí para a gente conversar sobre mágoa, rancor, ódio, tantas coisas ruins que esses sentimentos nos trazem. Eu quero começar pedindo para você enviar agora para alguns amigos, para você que sabe que tem alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, que guarda alguma coisa no coração, é um sentimento ruim, que traz muitos prejuízos. Então, se você quer ajudar outras pessoas, mande aviãozinho para outras pessoas. Tem é um triângulo aqui embaixo, ó. Clique e manda para as outras pessoas para ela escutar sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos eu vou usar hoje 2 livros, mais ou menos, que eu tirei de base, tá bom? Esse aqui, Poder e Alta Performance. Então, aqui ele tem muita coisa legal e ele, em determinado momento, ele fala muito sobre o que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar também uma parte deste livro, Eu, Líder Eficaz, tá? Então, são 2 literaturas que nós vamos usar. Então, eu vou fixar aqui nosso comentário, nosso tema. Curar mágoa. E rancor. Vamos começar? Ótimo, vamos lá. A primeira coisa que eu quero pra gente já iniciar tendo uma diferenciação pra gente saber o que a gente sente, tá? Aqui eu busquei a diferença entre todas elas pra gente abrir a mente e falar assim, isso aqui eu tenho dentro de mim, não, agora isso aqui eu não tenho, não, isso aqui não, de jeito nenhum. Tá? Então, eu trouxe assim, a mágoa talvez seja a mais singela delas, a mais simples delas. O que é a mágoa? A gente, às vezes, por qualquer coisa, às vezes por uma palavra, por alguma contratempo, a gente se magoa. Ali, bateu aquele sentimento no coração. Mas você, geralmente, quando você tem a mágoa, você não vai com a pessoa tirar uma satisfação, não. Você se magoou ali, ficou, mas guardou. Por isso que ela é também prejudicial, certo? E o que acontece? Que é a mágoa e o rancor parecidos, tá? O que é o ódio, gente? O ódio é quando você tem aquele momento muito forte, mas e o que acontece? Você quer o mal da outra pessoa. Então, você não se contenta em estar magoado aqui dentro, mas você quer muito que aquela pessoa se dê muito mal. Então, o ódio, ele tem que ser eliminado, porque isso não faz bem. E eu já vou começar dizendo, ele não faz bem para você e não para a pessoa a quem você está direcionando. E não para aquele que causou em você alguma coisa. Se você está sentindo ódio daquela pessoa, isso vai causar problemas em você e não nela. Olha que sutil, gente. Olha a sutileza disso. Porque tem pessoas que têm tanto ódio no coração que querem coisas ruins para outra pessoa, fazem de tudo para aquela outra pessoa se dar mal, e aí, mas acham que estão fazendo mal para ela. Na verdade, estão fazendo mal só para eles próprios. E a raiva? A raiva, ele fala assim,
que a raiva, você pode até sentir a raiva, porque a raiva para determinadas pessoas, ela é até, vamos dizer, boa. É, boa. Por quê? Tem gente que quando sente raiva de uma determinada situação, por exemplo, eu sinto muita raiva de ver crianças abandonadas nas ruas. Então, isso me faz ter ou agir, me faz eu ter uma ação positiva, tá? Então, a raiva em determinados momentos é um sentimento que a gente precisa ter para talvez a gente sair do nosso momento de conforto e passar a realizar alguma coisa, tá? Bom, desses sentimentos todos, o que acontece? Se você tem a mágoa e o ódio aí dentro de você, você tem que saber que cada pitadinha dessa mágoa e desse ódio que você tá sentindo aí dentro de você, no seu coração, sabe o que é? É uma gota de veneno que você ingere todos os dias da sua vida. Gente, eu quero que vocês ouçam não com os ouvidos apenas, mas com a mente. Ouçam-me com a mente nesse momento. Se você está guardando uma mágoa, um ódio aí dentro do seu coração agora, você está ingerindo uma gota de veneno todos os dias na sua vida. O que isso causa, gente? Nossa, dependendo do veneno, eu vou te dizer, causa coisas terríveis que eu não consigo nem falar agora. Para você entender que são sentimentos que passam talvez tão despercebidos no nosso dia a dia, mas que estão fadados a nos levar a uma tristeza tremenda. E é você que é prejudicada nisso. O que eu acho mais importante da gente frisar em tudo isso é isso, que você é o único prejudicado nisso tudo. Além de ser uma gota de veneno, o que acontece? Imagine vocês caminhando numa estrada longa. Só que vocês vão firme nessa caminhada. Nossa, vocês estão ali muito firmes. Vão chegando o momento da caminhada que vocês sentem-se muito cansados. E vocês percebem que estão carregando uma bola de ferro em cada pé. A caminhada continua. Nós estamos firmes na nossa caminhada. Só que agora nós estamos com duas bolas, daquelas bem grandes de ferro, uma em cada perna. E o que acontece, gente? Nós vamos conseguir caminhar mais? Vamos, nós até que vamos. Não sei por quanto tempo, nem até onde vamos chegar. Eu não sei exatamente. Só que uma coisa é certa. Essas bolas de ferro que vocês estão carregando aí nas pernas vão cansar você muito mais. Vão te trazer umas enfermidades que vocês talvez não conseguirão resistir. E essas bolas são as mágoas, os rancores e os ódios. E nós escolhemos carregar essas mágoas, esses rancores e esses ódios. Isso que é pior. É dado a nós o livre-arbítrio para escolhermos o que nós vamos carregar. E nós estamos escolhendo carregar coisas extremamente pesadas. E a mágoa e o rancor e o ódio são muito pesados para você carregar na sua vida.
Tá bom, Dani, a gente já sabe, a gente sabe que é ruim, só que a gente é assim, é o ser humano, a gente não consegue viver sem sentir, né? A gente não consegue viver sem sentir uma mágoa, a raiva, como eu disse, pode em determinados momentos te fazer superar e buscar outras coisas, né? Então a gente sente. Gente, sentir, a gente pode sentir, porque infelizmente nós somos seres humanos imperfeitos. Só que você pode escolher carregar ou não carregar essas bolas. Você imagine cada bola com 10 quilos. Como você vai continuar a sua caminhada? Tá, Dani, mas você disse pra mim que o tema de hoje é curar a mágoa e o rancor e até o ódio. Tudo bem. Então vamos entrar agora no tema de hoje. Como que nós vamos curar mágoa, rancor e ódio, gente? Eu vou falar, mas eu quero que vocês me digam agora o que vocês acham que vocês podem fazer para curar mágoa, rancor e ódio dentro do coração. Existe uma coisa extremamente poderosa que você cura tudo isso. E sabe como chama? Perdão. Ai, perdão. Aí vai falar de novo de perdão? Gente, não existe outro modo. Entenda que se você perdoa, você está causando um benefício para você e não para aquele que te causou aquela dor. E ainda falo mais. Se você consegue perdoar e aquela pessoa acha que não te causou nada, mas nós estamos falando aqui do quê? De nós próprios. Então, você se sentiu magoada, triste, com ódio. Você se sentiu assim. E você está perdoando. Aí você libera o seu coração. É liberação de sentimentos ruins. A quem que a gente deve perdoar, gente? Uma pergunta agora aqui. A quem a gente deve perdoar? O que acontece? Nós somos, até os nossos 12 anos, nós vamos ali criando as nossas crenças, as nossas memórias. E pai e mãe, ou aquele que nos cria, aquele que é o responsável por estar com nós durante esse período, eles são os primeiros a quem nós devemos perdoar. E por que isso? Porque eles nos criaram de acordo com o conhecimento que eles tinham disponível. Então, nós somos vítimas de outras vítimas. Por quê? Os nossos pais nos criaram com o conhecimento que eles tinham ali. E eles fizeram o melhor. Ah, não, você tá falando isso porque você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Você não sabe o que ela fez comigo. Meu pai abandonou a gente, abandonou 5 crianças com a minha mãe. A gente não tinha o que comer. Gente, a questão é o seguinte. Eu estou dizendo para você que o perdão tem que existir dentro de você. E não relacionado a ele. As consequências que talvez ele vai ter com relação a isso, é só Deus. Não existe. É Deus que vai passar com que ele sofra, com que ele tenha que pagar. E isso é uma coisa dele. Agora, você perdoar é um dever seu. E a primeira coisa que eu falo quando a gente fala de pai e mãe é que você tem que ser grato pela vida
que você tem. Então, a primeira coisa, e pronto, a primeira gratidão de todas, você é grato pela vida que eles te deram. Então, pai e mãe, gratidão. Não importa qual pai e qual mãe, o quanto eles fizeram por você ou não. Então, a primeira pessoa que você precisa perdoar para que você prospere, para que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida, é pai e mãe. Como que eu faço isso, Dani? Porque eu vi minha mãe apanhava, meu pai é um desregrado, bebia, eu não consigo perdoar ele de jeito nenhum. Não dá, eu não vou conseguir perdoar meu pai. E outra coisa, que ele, não vou falar a palavra, já até morreu mesmo, graças a Deus. Gente, eu quero que você feche os olhos agora. Coloque o nome do seu pai e da sua mãe aí na sua mente e você vai fazer um exercício muito forte para que você perdoe pai e mãe. Coloque o nome deles aí e agradeça por eles terem te dado a vida, por eles ter feito você ter passado por aquela determinada dificuldade. Por quê? Isso também te fez crescer. É impressionante como as pessoas só conseguem ver olhar as partes negativas de tudo. Você precisa saber e olhar o que aquilo lá te fez de bom. Ah, meu pai me batia, não prestava para nada. Tudo bem. E você, o que fez com isso? Se você cresceu, tudo bem que quando você é uma criança, ainda é difícil. Mas aí você cresceu revoltado, hoje você é um adulto que não acredita em nada, que nada tá bom. O que você fez com isso? Porque a gente pode escolher. Ou a gente se torna um adulto revoltado, porque apanhou na infância, por tantas coisas que pode ter passado, e carrega isso para a vida inteira. Ou você pode olhar para isso e falar assim, como meu pai nunca nos sustentou, eu fui buscar novas coisas, eu fui buscar novos rumos, eu busquei novas oportunidades, que talvez se eu estivesse no conforto eu não buscaria. Então, e mesmo que você pense que seu pai e sua mãe não fizeram nada para você de ruim durante sua infância, mesmo assim você também pode escrever essa carta do perdão para eles. E aí você transforma E carta de perdão, gente, eu quero que vocês coloquem coisas boas. Pode colocar, né, o que vocês sentiram, tal, mas depois vem uma gratidão. Vocês precisam sentir a gratidão de estarem vivos. E isso se deve ao pai e mãe. E precisa perdoar primeiramente de tudo pai e mãe. Dani, como que eu vou saber se eu realmente perdoei? Agora sim. Depois que você vamos lá, as pessoas que perdoam estão mais felizes com si e até o olhar delas são diferentes. Perdoar as pessoas é exatamente isso. As pessoas que perdoam, elas não conseguem demonstrar uma tristeza o tempo todo no olhar. É maravilhoso você perdoar. Então tá, Dani, então como que eu sei que eu perdoei? Aí sim, você pode fechar os olhos. Então, nós estamos fazendo primeiro com pai e mãe, certo? Feche os olhos e imagine seu pai ou sua mãe neste momento. E se você já tem essa parte do pai e mãe, já fez isso um dia na sua vida, faça com aqueles que realmente estão te magoando agora, por exemplo. Imagine essa pessoa muito bem. Imagine essa pessoa feliz. Imagine essa pessoa prosperando.
Imagine essa pessoa tendo ganhos com a família dela. Imagine seu pai e sua mãe agora extremamente mais desenvolvidos do que eram quando você era crianças. E que então aquele conhecimento que eles tinham lá, eles já estão muito melhores hoje. Imaginem isso. E isso faz com que você perceba que você conseguiu perdoar aquela pessoa. Mas você fala isso porque você não viveu na minha pele, você não apanhou junto comigo, ou você não foi abandonada. Gente, cada um tem que olhar o que precisa perdoar de pai e mãe. Todos nós temos um ressentimento. Por quê? Porque eu sou o irmão que sempre dei mais trabalho, então sempre apanhava só eu. Minha mãe só ligava pro meu irmão. Eu conheço muitos casos, de brigas entre irmãos, porque causava aqueles ciúmes. Então, sempre alguma coisa nós temos ali juntos que teve algum probleminha na infância. Então, faça isso, mas faça isso não pelos seus pais, não pelos seus irmãos. Faça isso por você. Dani, mas já tô velho. Eu não quero lá saber disso. Pelo amor de Deus, já passei da idade disso aí. Gente, como assim? Eu não gosto de ouvir quando uma pessoa fala pra mim, eu já tô velho. Isso pra mim soa muito pesado. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Tem velhos que estão aí fortes e pode mudar a partir de agora. E pode fazer sim uma carta de perdão para os pais. Ou para qualquer outra pessoa. E isso faz com que a gente apague mágoas e rancores e ódio. Eu tenho uma história, é assim. Quando ela era casada, ela era extremamente ciumenta. Tinha ciúmes da TV, tinha ciúmes até o TV, o programa da TV, ela teria que decidir qual iria assistir. Por quê? Porque não queria tinha ciúmes das modelos da televisão. O que ela fez, gente? Ela foi criando uma situação tão ruim no casamento e ali e tal. Chegou um tempo, o que aconteceu? Acabou o casamento, acabou. E aí agora, depois de muito tempo, ela diz: ele foi o culpado de tudo, porque ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo comigo. E ela carrega até hoje, esse sentimento dentro dela. E sabe de uma coisa? Ele está casado com outra, tem filhos, e ela, como que ela tá? Amargurada, rancorosa, triste, que ninguém quer ficar perto. E a culpa dele? Não. Sinto muito, mas não é. Nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos atos. É culpa dela. Mas ele que traiu, você tá justificando uma traição? Aí ela se via no direito de fazer isso, Gente, eu não tô justificando nada. Eu tô dizendo que ela poderia ter comunicado de forma diferente e ela não estaria há mais de 20 anos carregando uma amargura terrível dentro do coração. Como que faz?
Tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Vamos para um processo de coach, vamos trabalhar. Só que eu vou te falar, só depende dela. Não vai depender do coach, não vai depender, depende dela. E ela que precisa visualizar isso. Ela que precisa visualizar isso. É muito forte quando você percebe que você é responsável por carregar essa mágoa, por você é responsável pela gota de veneno que você coloca na sua vida todos os dias quando você tem uma mágoa ou um ódio no seu coração. Quando você percebe isso, a primeira coisa que te acontece é você começar de um modo muito mais amplo olhar as coisas ao seu redor. É extremamente forte você perceber isso. Não depende de outras pessoas, não depende de mais ninguém, depende de você. Ah, mas você já tá falando uma coisa que não tem sentido. As outras pessoas magoam e eu que tenho culpa? Você que tem culpa, porque você é culpada pela mágoa que você carrega no seu coração. Não tem outra pessoa, gente. É só você. Eu te expliquei como cura a mágoa e o rancor? Sim, com o perdão. Busca o perdão aí dentro de você. Busca esse perdão. Tem mais uma história que eu quero contar para vocês. E é o seguinte. Um rapaz, ele ia muito mal na escola. E aí, o pai dele, muito perspicaz, falou assim, olha, se você passar no vestibular de medicina, eu vou te dar um carro. Meu Deus, esse rapaz mudou da água pro vinho, mudou muito e começou a tirar notas exemplares. Chegou a época do vestibular e acreditem, ele se esforçou tanto que ele passou na prova e ele deu a alegria que o pai dele queria. O pai reuniu os amigos, reuniu todos os familiares e foram comemorar que o filho havia passado no vestibular de medicina. Neste dia, o pai chegou com uma caixa e deu na mão do filho. O filho tinha certeza que era a chave tão esperada daquele carro. Quando ele abriu, adivinhe, era uma Bíblia. Ele não conseguiu, ele não falou nada, mas ele não conseguiu disfarçar a decepção. A partir daquele dia, parece que formou um abismo entre pai e filho. E o pai tentava uma comunicação, mas logo o menino foi morar no campus universitário. E o pai ligava e cada dia mais foi perdendo o contato com esse filho. E de tanto foi amargurando, foi ficando triste. Infelizmente ele veio a adoecer e falecer. O filho nem sequer no velório foi. Mas a mãe tomou a coragem e foi atrás desse filho. Depois de muito tempo. Entregou para o menino a caixa. Hoje ele já estava super bem, já estava com um bom trabalho, aí sim que não ligava mais para pai e mãe. Ela entregou a caixa a ele e ele fez o quê? Ela falou, abre meu filho. Quando ele abriu, bem, tinha um recado primeiro, mas no final tinha um cheque. E o cheque era para ele comprar o carro que ele tanto queria.
Só que o pai queria dar muito mais do que um carro. Ele queria que seu filho tivesse a palavra de Deus ali junto com ele. E como? Olha como a mágoa, o rancor pode destruir relações. Passou-se a vida, foi estudar, não sabia o que realmente o pai queria com aquilo, dando uma Bíblia, fingiu não olhar tudo e tiveram a vida totalmente afastadas por não saber lidar ou conversar numa situação. E o pai, ele fez de propósito em não dizer que o cheque estava no final. Por quê? O pai queria que ele se empenhasse, que ele olhasse realmente, estudasse aquela palavra. Para isso, para o pai era muito importante. Olha a situação da mágoa, onde pode chegar. Então, meus queridos, para sermos breves e deixarmos o recado bem dado, assim, que vocês possam entender que cabe a nós perdoar. Cabe a você a decisão de perdoar ou não as mágoas, os ressentimentos e os ódios que você tem aí dentro do seu coração. E você precisa saber ainda que esse perdão pode definir o caminho da sua estrada. Você pode continuar, mesmo com alguns obstáculos, superando cada um deles, sem essas bolas de ferro nos seus pés. Ou você pode continuar também com essas bolas, mas não sabemos onde você vai conseguir chegar. Onde nós conseguiremos chegar se tivermos mágoa e ódio no nosso coração. Enquanto uns pensam que o ódio prevalece, você tem que dizer, aqui não. Não. Se você quer ter isso aí, dentro do seu coração, dentro da sua vida, é uma escolha sua. E a partir do momento que você perdoa pai e mãe, você se libera e libera também seu pai e sua mãe. Porque eles passaram para você o que eles tinham naquele momento. Não foi por maldade, foi por falta de conhecimento. E você, que hoje tem o conhecimento, pode ser muito melhor para seus filhos. A partir do momento que a gente adquire o conhecimento, a gente pode ser muito melhor. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos também, né? Isso não, claro, porque nós estamos aqui para evoluir sempre. Era isso que eu queria passar para vocês, não sendo muito rigorosos com nós, mas já olhando um lado que a gente precisa ser mais fortes, a gente precisa dar o primeiro passo para o perdão. Faça você esse primeiro passo. Aprendo muito com você. Então, nós estaremos na quinta-feira aqui. Nós vamos falar sobre sobre este aqui, ó. Poder Sem Limites. É outro livro maravilhoso. Só que é um livro mais denso, tal, mas assim, é um livro de estudo. Só que eu vou tentar trazer alguns pontos para vocês que me chamaram muita atenção, tá? Do jeito que eu tenho feito com esses outros. Então, são muitos pontos. Então, hoje nós falamos desses dois, poder e alta performance, eu líder eficaz, tá? Quem quiser, depois eu posso até mandar o nomezinho aí para vocês. Mas, na quinta-feira, nós estaremos novamente aqui. Lógico que é um livro de 300 e
lá vai páginas, então assim, bem denso mesmo, com muito conteúdo do Tony Robbins. Então é muito mesmo, e é um livro de cabeceira, não é um livro que você vai ler e vai deixar, porque é um livro de estudo. Então, mas nós estaremos aqui com alguns pontos que eu captei, que eu gostei muito, que me chamou a atenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero também ter contribuído para que você tome agora a sua decisão de perdoar as mágoas, os ressentimentos e os ódios que você tem aí no seu coração. Porque não pense que isso vai favorecer outras pessoas, mas vai favorecer somente você. E assim você estará livre para buscar ainda mais o sucesso, tá bom? Beijos no coração, que vocês tenham uma excelente noite e uma ótima semana, tá bom? Até mais!